Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse. Estamos... Aqui é o 90? Esse é o 90? Pera aí, agora eu preciso ver se esse aqui é o 90, cara. Eu acho que ele é o 90. Tenho quase certeza. É o 90, cara. Parabéns, estamos no 90. Vou deixar aqui que com a telinha branca a luz fica melhor aqui, que ilumina mais minha face. 90 vídeos de sinopse é vídeo demais. Toda semana a gente está trazendo aqui um vídeo onde eu leio e comento, né, analiso aqui as ideias de mangás enviadas por vocês lá no meu e-mail. Se você quer ter a sua sinopse lida aqui analisada, é só enviar no e-mail que está aqui na descrição. Não é o e-mail que está lá no sobre do canal, é o e-mail que está na descrição. Vem aqui para você garantir que você vai enviar para o lugar certo, para que aí sim eu possa ler. Se enviar para algum outro lugar aí, eu não vou receber, provavelmente não vou trazer aqui. Se o e-mail cair no lugar certo aqui, ele entra nessa filinha que tem mais de 100 e-mails, né? É bastante fazer o quê? E eu vou ler. Se você não pode esperar todo o tempo que leva, né, lá no fim da fila, você pode se tornar um membro aqui do canal, que me dá uma força, né? A partir de R$3 por mês aí você me ajuda a continuar trazendo esses vídeos aqui. E você pode enviar a sua sinopse e ter ela lida antes. Quero agradecer a todos os membros, vocês são muito especiais para mim, porque vocês me ajudam demais a continuar com esse canal aqui no YouTube, que vocês devem saber, não é nada fácil manter isso aqui, mas com a ajuda de vocês eu me torno mais forte. Vamos começar aqui as sinopses de hoje com uma sinopse de membro. Em seguida, as próximas sinopses são todas da nossa lista padrão. O nome dessa história aqui, né, desse mangá aqui é Voltaic Order, ou Ordem Voltaica, que eu acho que fica o nome até melhor. Eu acho que ele fica menos complicado, Voltaic Order. É que o Order fica meio estranho de falar. Eu acho da hora o Ordem Voltaica, eu achei que ficou um nome estiloso, mas minha opinião. Esta história é situada em um mundo mágico anacrônico, meio medieval steampunk aqui segundo o autor. Existem criaturas diversas e pessoas com poderes... Criaturas diversas e pessoas com poderes não tão bem intencionadas. Por isso temos a organização Fazão Esmeralda. É um império de agências... A organização é um império de agências que trabalham para manter a paz no mundo. Ah, entendi. É tipo uma multinacional, sei lá. Localizada na cidade Esmeralda de Oz, acompanhamos Flynn Bifrost, um jovem de 18 anos com poderes mágicos arcanos que lhe foram concedidos ao ser misteriosamente acertado por um raio. Agora recém-formado e contratado como agente mágico, ele é um exímio arqueólogo e combatente, saindo em missões, salvando pessoas e presenciando o sobrenatural. Mas ele descobre que a agência de controle mágico não é tão honesta quanto ele pensava e começa a investigar o Alto Conselho. Alto Conselho, será? Acho que é com L aqui, porque é o Alto Conselho, é o conselho que está lá no alto, e não alto de automático ou de próprio. Enfim, conselho de bruxos, superpoderosos e influentes que nenhuma nação teria coragem de ir contra, tanto em batalha quanto em diplomacia, ao mesmo tempo tenta descobrir a origem de seus poderes. Ok. Eu sinto que, beleza, a gente tem aqui claramente a divisão para uma série, né, alguma história um pouco mais longa. Quando a gente está falando de série, eu sempre falo aqui para a gente tentar ir mais direto ao ponto. Ainda que seja uma série, a gente coloca os elementos que a gente quer colocar, mas tenta ir direto ao ponto para a história não se estender muito, a ponto de talvez perder o leitor, porque ela não parece estar indo para o rumo dela. Então, a gente tem aqui dois objetivos centrais, né? Um objetivo é conhecer um pouco mais do passado do Flynn e entender como é que ele conseguiu esses poderes. Então não é bem conhecer o passado, mas é entender o que aconteceu no passado para que ele possa ganhar esses poderes. Apesar de que, pelo que eu entendi, já existem pessoas poderosas mesmo no mundo, com superpoderes, etc. Enfim, então isso seria mais normal. O outro objetivo, e aí sim o objetivo mais digamos assim, mais central para a trama, que é o objetivo que a gente imagina que vai concluir a trama quando esse objetivo for concluído, é o de talvez derrubar essa agência ou algo do tipo, né? Então a gente tem toda uma caminhada onde o Flynn, ele faz parte dessa agência, ele descobre ali alguns podres, ele começa a investigar, ele decide derrubar a agência e ele derruba a agência. Então a gente já tem uma caminhada da história completa aqui. O que eu acho que é interessante é a gente intercalar a própria jornada de descobrimento dos poderes do Flynn
nessa mesma jornada que ele vai fazer. Talvez ele descubra os podres da empresa lá que ele está, da organização, exatamente quando ele está buscando a origem dos poderes dele, de modo que uma trama interliga a outra e a gente parece estar indo no mesmo sentido, mesmo que sejam dois objetivos supostamente diferentes. Eu quero dizer, o Flynn ele vai buscar derrubar essa organização. Ele não pode de repente parar como se fosse um jogo, né? Em jogo a gente geralmente tem isso. Você tem a quest principal do jogo e você tem side quests. E as side quests muitas vezes têm níveis de importância, né? Você tem missões mais importantes e side quests maiores. Você tem side quests de, leva aqui essa carta para o meu sogro. Enfim, o que eu quero dizer é que quando a gente está trabalhando num jogo, beleza, existe uma licença poética no jogo de que você entende que o cara tá no meio de uma quest onde ele precisa salvar o mundo e ele para entregar a carta pro sogro de alguém. Né? Ele para aquela missão extremamente urgente para fazer isso, porque não existe muitas vezes esse senso de urgência mesmo dentro do jogo para poder te dar uma liberdade maior de explorar, de conhecer o mundo, de se aventurar ali, né? Se o jogo tivesse necessidade de tempo mesmo, provavelmente seria muito complicado de você jogar, porque você teria que ficar deixando várias coisas de lado para poder seguir um certo ritmo ali. E esse ritmo da história poderia não condizer com o seu ritmo de jogabilidade. E aí a coisa fica... Eu tenho certeza que algum jogo deve ter pensado em fazer isso e provavelmente viu que não dava muito certo. Mas quando a gente está falando de uma história, a coisa é diferente, porque daí a gente está tentando tratar os personagens como pessoas vivendo naquele mundo e não como pessoas sendo controladas por jogadores que vivem em um outro mundo. Eu quero dizer é que o Flynn, a cidade chama Oz. O Flynn, ele não pode estar buscando, investigando a organização e de repente ele fala, hoje é terça-feira, hoje é dia de descobrir um pouco mais sobre os meus poderes. Na quinta eu volto a investigar a organização. Sabe, ele não pode ter esse alt-tab no objetivo dele ali, principalmente quando é um objetivo muito grande e que ele está muito focado naquilo. Então quanto mais focado ele está, mais ele tem que seguir rumo àquele objetivo. E beleza, quando o objetivo é algo mais espaçado, você consegue introduzir certas outras tramas no meio, porque talvez o objetivo que esse personagem está buscando, ele não é o objetivo que se ele correr atrás, ele realiza ele no próximo passo. Eu quero dizer, tem objetivos e coisas que precisam de tempo, demandam ali um certo espaço, e nesse espaço natural que aquele objetivo demanda, dá para sim fazer outros acontecimentos, outras coisas, etc. Porém, isso muitas vezes faz com que a história acabe caindo numa certa cadência, e se esses outros objetivos, se essas outras side quests colocadas naquele meio tempo ali não forem interessantes o bastante, com certeza você vai perdendo leitores até retomar ali a trama principal, para os leitores que pelo menos estavam mais interessados naquela trama, que é geralmente onde a gente está mais interessado, em saber a história de verdade que está sendo contada ali. Então, nesse caso aqui, o que eu diria, tentem intercalar esses dois objetivos, de modo que descobrir ali mais sobre a agência também faz com que ele descubra mais sobre os seus poderes. Então, o objetivo dele inicialmente, eu quero descobrir um pouco como é que eu ganhei meus poderes. Ele pode começar já com esse objetivo e de repente a história já começa ele já tendo algumas informações, já investigando alguma pista, já fazendo alguma coisa e tal. E aí, no meio dessa investigação, ele acaba entrando com esse novo objetivo, que seria descobrir mais sobre a organização. Isso é algo que ele dedicou muito a vida dele em relação a isso, acreditava muito, faz sentido com que isso ganhe um novo grau de importância para ele. E se isso está interligado com o objetivo que ele já vinha buscando antes, então faz mais sentido ainda ele se engajar ainda mais nessa empreitada. E aí o leitor consegue comprar todas essas motivações. Claro, isso necessita de um certo espaço de tempo, e aí quando eu digo espaço de tempo é para você conseguir desenvolver todas essas etapas na trama, de maneira que, por exemplo, se a ideia do autor é que o próprio leitor entenda a organização como algo bom por um tempo, para que o próprio leitor tenha o mesmo choque que o Flynn vai ter quando descobrir que, pera aí, essa agência não é tão boa assim, ela está envolvendo algumas coisas, então você precisa de um certo tempo de história para que o leitor crie essa visão de que, a agência é boa. E aí depois ele quebra essa visão. É muito parecido com o que acontece em The Gray Man. Não sei se as pessoas aí conhecem, não é um mangá anime muito conhecido, mas no The Gray Man você acompanha exatamente durante muitos capítulos ou episódios uma agência, uma organização e tal, e aquilo fica ali realmente colocado como algo positivo, algo bom, até que lá na frente você vai descobrir que existem ali alguns problemas estruturais ali da diretoria, etc, nessas coisas assim, e aí você vai ter uma visão e vai quebrar um pouco aquela visão que você tinha
ali naquele status quo que estava mantido na história, que é um pouco o que acontece em Naruto também. A gente tem muita visão de que Konoha é algo bom, porque a vila principal é a vila dos protagonistas, etc. E depois, conforme você vai avançando na história de Naruto, você vai vendo que Konoha é uma das vilas mais desgraçadas que existem no mundo de Naruto, que ela só faz bosta, só faz merda, aquela vila. E tem muito vilão lá dentro que é de Konoha, que fez muita maldade com outras vilas. Então é interessante essa quebra, só que para que o leitor sinta essa quebra, obviamente ele precisa de um tempo sendo enganado, digamos assim, né? O tempo que ele vai ver ali aquela versão que vai ser quebrada depois. Porque se o protagonista no capítulo 1 ele tá na agência e no capítulo 2 ele descobre que ela é má, o leitor não teve tempo de se habituar com a versão de pera, essa agência é boa. E aí ele não vai ter um choque para quando for falar, essa agência é má. E aí isso novamente exige um certo número de páginas, uma quantidade de coisas que ele vai ler. E aí cabe ao autor conseguir fazer todo esse caminho até ter isso ser interessante, já que durante esse caminho o protagonista tecnicamente não vai estar buscando esse objetivo verdadeiro, vou chamar assim, da história, que é de desmascarar a agência. Aí tem que fazer ele estar engajado no objetivo talvez de descobrir mais sobre os poderes dele e esse objetivo ser suficientemente interessante para manter o leitor engajado até ter essa quebra de expectativa. Antes de ir para a próxima sinopse, quero deixar aqui 2 recadinhos. Esses são recadinhos para você exatamente que quer fazer o seu próprio mangá. Se você tem vontade de fazer um mangá, e se você está nesse canal, provavelmente é porque você provavelmente tem algum interesse em desenho. Talvez você já esteja mais habituado com desenho, talvez você já desenhe há algum tempo e queira aperfeiçoar o seu desenho, ou talvez você está querendo aprender a começar a desenhar. Ou talvez você já sabe tudo isso, mas você quer realmente de fato fazer um mangá e está meio que perdido ali. Eu não consigo fazer meu storyboard, não consigo colocar minhas ideias no papel, não consigo transformar minha ideia em uma história mesmo. O que eu quero dizer é que aqui na descrição, nos primeiros links da descrição, né? Ali no início da descrição tem vários links que com certeza vão te ajudar a realizar esse sonho de fazer o seu próprio mangá, independente do estágio onde você esteja. Então se você está querendo começar a aprender a desenhar, tem o meu curso grátis de esboço. Então lá eu ensino você a esboçar um personagem, estrutura, um pouco de anatomia, um pouco de perspectiva, o básico ali que você precisa aprender para começar a dar os primeiros passos no mundo de desenho. E como eu disse aqui, é um curso grátis, então é só clicar, se inscrever, você vai receber no seu e-mail o link para acessar ali as aulas. Além disso, se você já está fazendo um pouco de esboço e quer passar para o próximo passo, quer ali criar seus personagens, desenhar seus personagens, aperfeiçoar o seu desenho, principalmente na parte de personagens, então tem 2 links aqui, um para o curso Método Fanart, que é um curso sim, focado em fanart ali, mas a partir da estrutura de desenho, porque ele não é ensinando necessariamente a você só reproduzir um desenho, mas entender a estrutura de um desenho, e a partir desse momento você consegue usar referências para se inspirar nos artistas que você mais gosta e desenvolver, sim, os seus próprios personagens, seu próprio traço e estilo. A partir disso, né, observando outros desenhos de artistas que você gosta, mas também tem o curso de desenho de personagens da dupla Eu de Tênis, que é uma dupla que eu particularmente acompanho e adoro o trabalho deles. São 2 brasileiros que publicam mangá, inclusive no exterior, e eles têm um curso de desenho que inclusive está com desconto na Doméstica, então aproveita lá. Se eu não me engano, ele está saindo por R$ 29,90 por tempo limitado. Aproveita, é muito bom. Eu fiz o curso, tem um vídeo aqui que eu fiz review desses 2 cursos, tanto do Método Fanart quanto do Como Desenhar Personagens Estilo Mangá. Eu acho que é esse o nome, é um nome um pouco longo. E caso você já esteja ali mais avançado no desenho, ou você quer criar um mangá, mas já pensou, não, eu vou fechar uma parceria, eu não vou desenhar, eu vou ser só o roteirista, enfim, independente de onde você esteja, mas você quer fazer um mangá, tem o meu próprio curso Jornada do Mangaka BR, que é um curso que não foca na parte de desenho, mas foca em todo o restante, e quando eu falo todo o restante, é todo o restante mesmo da criação de um mangá. Então, desde você pegar suas primeiras ideias que você teve, organizar essas ideias, transformar essas ideias em uma história, estruturar totalmente essa história, criar e desenvolver os seus personagens, e a partir daí a etapa, o passo a passo da produção de fato do seu mangá. Então realmente pegar essa ideia que você teve, transformar em um roteiro, pegar esse roteiro, transformar ele em páginas e toda a estruturação das suas páginas até o momento da publicação, que são exatamente as aulas que eu estou gravando agora. Foi 1 ano produzindo o material desse curso. Eu lancei ele, se eu não me engano, em junho do ano passado, junho de 2022.
e já, na época tinham 4 módulos prontos, agora a gente tem 8 módulos prontos, indo em direção ao 9º módulo, que é exatamente o módulo de publicação, que está sendo produzido nesse exato momento. Então ele é um curso que ele foi evoluindo e ganhando novas aulas, e mesmo depois que tiver esse módulo de publicação, que é o módulo que fecha, ele vai continuar ganhando novas aulas, para realmente esse curso preencher todos os aspectos e todos os pontos, né, todas as informações que você precisa ter e que você precisa saber para conseguir sair do zero e ter um mangá pronto, seu, publicado, assinado por você no final do curso. Então, independente de onde você esteja, de como esteja o seu momento, agora aqui na descrição tem um link que vai te ajudar a realizar o sonho do seu primeiro mangá. Agora sim, próxima sinopse. Em uma escola com alunos superpoderosos que são separados na elite e nos de baixo, eu vou contar a história de alunos que sofriam bullying, baseado em histórias de pessoas reais, que se uniram em um grupo para acabar com a direção que separa os considerados fortes dos considerados fracos. Ok, a gente tem aqui uma premissa bem, né, assim, explicada de maneira bem rápida, então não dá para aprofundar muito em quem são os personagens, etc. Mas dá para entender mais ou menos qual que é o modelo ali, né, qual que é a ambientação da história e qual que vai ser o objetivo, pelo menos, desse grupo, né, dos protagonistas. O lance aqui é que eu não entendi, mas eu acho que é isso. É a própria direção da história, a própria diretoria da história, não, da escola, que define quem são os elite e quem são os de baixo, né? Quem são os fortes e são fracos. Isso é baseado simplesmente no poder puramente do aluno ou tem alguma outra coisa a ver? O que eu quero dizer? Quando a gente está falando aqui, tem uma escola e a gente vai fazer uma separação dos alunos, faz sentido sim separar os elite dos de baixo e a gente pensar até como uma escola normal separaria alunos melhores, né, os alunos prodígio ali, que são mais inteligentes, etc., mais estudiosos, que conseguem entender ali com mais facilidade, dos alunos mais burrinhos, vou chamar assim, eu sei que está errado, mas, enfim, dos alunos que são mais fracos, que demoram mais para aprender, que têm dificuldade, às vezes, de atenção, de realmente entender ali o que está sendo estudado, enfim. Então, realmente separar. Boa parte das escolas, pelo menos as escolas públicas, até onde eu sei, elas tentam dar uma misturada nesses alunos, de modo que os alunos que são mais empenhados e que têm mais facilidade de entender possam estimular os alunos que têm mais dificuldade, de modo que, né, todo mundo vá para cima, digamos assim. Claro que algumas vezes o contrário acontece, né? E aí os alunos que têm mais dificuldade e coisa do tipo acabam criando dificuldade para também quem está na frente. Enfim, é um caso bem complicado. Aqui, eu imagino que seja quase uma reprodução disso que está acontecendo. Não disso daí, né? Mas a reprodução no sentido de que os alunos que são mais fortes, eles são considerados elite e talvez recebem um tratamento melhor nessa escola, enquanto os alunos considerados de baixo são os mais fracos, com os poderes mais bestinhas, talvez, mais bobinhos. Eles são tratados pior por conta disso. Eu imagino que, eu não sei qual que vai ser a idade média dos personagens dessa história, né? Claro que dependendo do ponto a ser abordado na história, o que vai acontecer, essa idade varia, né? Então é um bullying um pouco mais bobo, é uma coisa ali falando mais sobre a formação do caráter dos personagens ou algo assim, beleza, talvez uma idade um pouco menor. Agora, se a gente já quer apelar um pouco mais, já quer ir para algo um pouco mais violento, trazer temas um pouco mais obscuros, um pouco mais sombrios, mais violentos também, mais tensos, né? Aí você obrigatoriamente vai aumentando a idade dos personagens e talvez mude o foco de como é a escola. Então, qual que é o objetivo da escola? Os alunos estão lá para quê? Para aprender a controlar seus poderes, para aprender as coisas básicas, geral, né? Tudo junto. Tipo, se o mundo tem superpoderes, então essa escola vai pegar alunos com superpoderes e vai ensinar meio que um geral. Vai ensinar o padrão português, matemática, ciências, geografia e como controlar seus poderes, né? Como usar os seus poderes e ter essa divisão. O foco da história é os alunos que sofrem bullying por parte dos da elite, tentando acabar com a direção que separa os considerados fortes dos considerados fracos. Então, eles querem acabar com essa questão de hierarquia. Aqui é um objetivo muito legal, mas eu diria que é um objetivo também difícil de ser trabalhado, difícil de ser definido como que isso aconteceria. O que eu quero dizer? Eu consigo entender e é fácil captar e mostrar na história os personagens tendo essa decisão. Queremos acabar com o sistema que separa os fortes dos fracos. Porém, fazer isso acontecer de forma mais palpável é um tanto mais difícil. Porque o que é o sistema que separa os fortes dos fracos? Numa instância mais superficial, poderia dizer que é a própria direção da escola.
né? Então, você depois a diretora, demitiu a diretora, veio uma outra diretora, ela fala, tá tudo certo. Numa instância mais aprofundada, é a própria natureza, digamos assim, separando os fortes dos fracos, mas aí talvez mostrando que os fracos juntos, eles podem ser mais fortes que os fortes separados. Pode ser essa uma mensagem que você já está dando na história. E aí, por isso que eu estou falando que mostrar esse acontecimento, mostrar esse objetivo sendo realizado de fato na história é um pouco mais complexo, porque corre o risco de ficar relativamente superficial, do tipo, ok, eles conseguiram tirar a diretora, mas quando eles saírem da escola esse sistema vai continuar, a sociedade talvez vai se comportar assim, ainda vai ter um monte de coisas, tipo assim, eles resolveram um problema muito mínimo, que para eles talvez parecia grande, e aí vai se o autor realmente quer talvez abordar um pouco disso na história, de que aquilo era algo gigantesco pro nível daquelas crianças, e aí eu acho que funciona melhor. Se a resolução for mais superficial, funciona melhor com personagens de menor idade, né? Personagens mais infantis. E eu acho que se a resolução for mais aprofundada e for abordar um tema social de forma um pouco mais profunda, a gente pode aumentar um pouco a idade dos personagens. Mas o que eu quero dizer? Dá pra apresentar na história, fica legal também fazer isso. Os personagens, né, eles são crianças, eles conseguirem quebrar um sistema de hierarquia dentro da escola é equivalente a gente conseguir quebrar um sistema social, né, como o racismo, por exemplo, na sociedade. É nesse nível de comparação. Então, seria também uma espécie, eles conseguirem quebrar isso ainda que na escola, ainda que isso não mude o modo como o mundo funciona, mas eles quebrando aquilo na escola talvez darem uma mensagem positiva de que mesmo você sendo pequeno perante todo o conjunto da sociedade que está te desprezando ali, te colocando para baixo, te separando, né? Te colocando numa camada inferior, você, através, né, da junção, através ali da união, você consegue suplantar isso e superar essa barreira que a sociedade mesmo tenta te impor. Então, eu acho que dá para trabalhar, sim, de várias formas aqui essa história. E eu acho que o grande lance para mim fica nisso, em como a resolução vai ser apresentada, se de uma maneira mais superficial e metafórica, né? Porque, por exemplo, se for só realmente demitir o diretor, demitir a diretora e colocar um outro diretor que vai abolir esse sistema, fica mais metafórico, porque ele fica mais superficial. Isso não resolve o problema, o cerne da questão de fato ali, que é uma questão de preconceito, etc., né? De luta de classes de um modo ou de outro, também acaba sendo um pouco isso aqui abordado nessa história, que é um problema que a gente tem no mundo real e que é muito difícil, se não impossível, algumas pessoas diriam que é impossível de resolver de verdade, mas muito difícil, acho que todo mundo concorda que é. Ou você já realmente ir a fundo nisso, realmente tocar nesses pontos mais filosóficos dessa questão mesmo, e aí ir para um outro caminho, que daí eu acho que fica muito pesado e às vezes até inverossímil colocar crianças pensando nisso, pensando de uma maneira tão filosófica e tão aprofundada, porque a gente tem várias pessoas hoje adultas, muitas vezes até estudadas, que não pensam nessa situação a fundo e veem isso como um problema da sociedade que precisa ser resolvido, etc. Enfim, como eu disse, é uma questão extremamente complexa, que dá para ser abordada ou da maneira mais complexa possível, ou de uma maneira mais leve para que você faça o leitor pensar e não necessariamente coloque os pensamentos dentro da história. Você aborde ali realmente dessa maneira, como eu falei, mais metafórica, né? Realmente. Então, as coisas acontecem ali de um jeito mais superficial, de um jeito mais infantil, até por conta da idade dos personagens envolvidos ali, sei lá, 8, 10 anos de idade, menos às vezes até. E aí, exatamente essa realidade está acontecendo, o próprio leitor leva aquilo para a realidade em que ele está vivendo e aí tira as conclusões que ele puder e quiser tirar. Nossa próxima sinopse, o autor diz que provavelmente vai ter o nome de Jake Gia, o Despertar. Poderia ser Gia e Jake, talvez. Eu acho que Jake Gia fica estranho de ler. Quando eu leio Jake Gia, parece que tá falando que o Jake vai giar, se é como se fosse algum verbo ou algo assim. Enfim, Gia e Jake, o Despertar. Jake e Gia, o Despertar. Eu acho que fica meio estranho nessa ordem. Mas daí, claro que tem que ver o grau de importância dos personagens, mas eu particularmente não me preocuparia muito com isso. Eu me preocuparia mais com a leitura mesmo. Com ficar clara a leitura na cabeça do leitor quando ele estiver lendo. Ficou boa essa frase, né? A leitura na cabeça do leitor quando ele estiver lendo.
Enfim. Na semana de gelada de Natal... Eu não entendi. Na semana de gelada de Natal, Jake Camp e Gia Horton, um casal de namorados recém-chegados a Nova York, aproveitam um dia... Semana de gelada de Natal. Aproveitam um dia atípico de sol. Deitados em uma toalha de piquenique no meio do Central Park, eles presenciam um acontecimento que mudará o futuro de toda a humanidade. Uma enorme nave espacial adentra a atmosfera terrestre e libera sua horda de seres que se denominam berçários. Em meio ao caos e destruição, o casal tenta sobreviver, mas acabam dando de frente com o comandante daquele exército, é um azar da porra, que empunhava nas mãos uma das armas mais poderosas do universo. Após ser atravessado no coração pela lança do comandante, Gia morre. O seu namorado, desolado e sem esperanças, consegue adquirir o poder da arma e ferir gravemente a criatura. Sem sua lança, o comandante sem saída foge do planeta junto com toda a sua horda, mas antes promete que vai voltar mais poderoso e com um exército maior para terminar o que começou. E como consequência do poder adquirido por Jake, ondas de energia foram liberadas e percorrem todo o globo. A energia liberada modificou um gene específico de uma linhagem muito antiga, cuja descendia de um berçário, que nos primórdios do planeta havia sido banido para o mesmo, fazendo assim com que todos daquela linhagem manifestassem algum tipo de poder, e isso fez o mundo virar de cabeça para baixo. E perto de um colapso global, um grupo de pessoas poderosas tentam colocar o mundo nos trilhos enquanto se preparando para o dia que os berçários irão retornar. Entendi. Então... Eu tenho que dizer que ou a gente tem aqui já o contexto da história como um todo, ou esse título não fica muito bom. Porque, vamos lá, vamos para as duas versões. O que eu entendi seria que quem a gente acompanharia de fato na história, né, o real time na história, seria esse grupo de pessoas que estão se preparando para arrumar o mundo e para a chegada dos berçários. E considerando isso, a gente não teria a presença necessariamente do Jake e da Gia, porque a Gia já morreu e o Jake, eu sei lá o que aconteceu com ele. Não fala aqui na história, mas dá a entender que isso aconteceu algum tempo atrás e sei lá. E aí essas pessoas estão se preparando, mas a gente está acompanhando essas pessoas, não nem o Jake, nem a Gia. De modo que não faz muito sentido eles estarem no título. Porém, eu acho que isso aqui poderia ser dividido facilmente em duas histórias e seria bem interessante. Onde o primeiro poderia se chamar Jake e Gia, poderia ser uma saga Despertar, vamos dizer assim. Então o nome da história é Despertar, aí o nome do primeiro é Jake e Gia e o nome do segundo é, sei lá, qualquer coisa. E porque eu achei interessante a história do Jake e da Gia, e eu acho que ela poderia ser abordada sem ser necessariamente só um prólogo, sabe? Só um simples prólogo, tipo, um tempo atrás aconteceu isso. Ela tem ali um drama e uma questão interessante que dá para ser abordada ao longo realmente de uma história. Você faz, de repente, 2 one-shots, né? 2 volumes fechados ali, cada um com suas 70, 80 páginas, onde você conta a primeira chegada dos berçários, conta a história do Jake, da Gia, etc. Termina ali com a galera indo embora e com essa questão da mudança do mundo. E aí no 2 você aborda esse grupo de pessoas que está tentando resolver isso e se preparando para a segunda vinda dos berçários, onde realmente vai ter a segunda vinda dos berçários e aí eles vão resolver ali o problema ou não, etc., de acordo com a vontade. Como eu não tenho informação dos personagens que estão nesse grupo e qual é o objetivo deles ou qual a vivência deles, se quer que o Jake faz parte ou não desse grupo, para poder dizer, eu vou focar aqui realmente nessa questão da estrutura, que eu acho que é a parte que fica interessante, de separar realmente essas duas histórias, onde na primeira a gente vai ter toda essa contextualização, sem ser só um prólogo, sem ser só um texto ali na primeira página ou alguma coisa assim, corrida, mas realmente você pegar e perceber aquilo, né? Sentir tudo aquilo, porque daí você vai talvez temer a chegada dos berçários igual os personagens ali da história vão temer, porque você vai ter visto de fato o que aconteceu. Então talvez começar com uma história mega normal e aí ter a chegada dos berçários ser algo ali completamente aterrorizante, um negócio, um massacre, etc. E aí focando talvez no lance da fuga do Jake com a Gia, pode abordar um ou outro personagem que vai morrer na história também, para ir mostrando realmente, criar esse lance de os berçários são cabulosos, tem que ter medo deles, e aí o leitor também vai ter isso. Eu cheguei a comentar na primeira sinopse que a gente leu hoje, o quanto você precisa às vezes de tempo de leitura para que o leitor
capte uma ideia e crie uma ideia sobre aquilo que ele está lendo. Então o que eu quero dizer é, se numa história um personagem ele morre em 5 páginas, por exemplo, o leitor não vai sofrer a morte desse personagem. Ele não teve tempo para conhecer e se afeiçoar por aquele personagem. Tempo é páginas, tempo é história corrida, a história correndo, a história andando, a história acontecendo, são páginas, não tem como você encurtar esse processo. Um personagem não tem como aparecer em uma página, morrer na seguinte e o leitor falar, nossa, que sacanagem que ele morreu, melhor personagem da história, caramba, vou chorar, não sei o que. Enfim, não tem como, é impossível fazer isso. O segredo para fazer o leitor se importar com o personagem é você fazer o leitor conviver com aquele personagem por um tempo. O segredo para o leitor entender que um grupo é ameaçador é fazendo esse grupo ser ameaçador ao longo de um tempo, é fazendo esse grupo mexer ali com o status da história. Então, se a gente se importa com o Jake e com a Gia, a gente vê eles fugindo, morrendo de medo desse grupo, sendo feridos, no final até a Gia sendo morta por esse grupo, faz com que você crie essa visão. Se você, por exemplo, tá lá contando essa história e de repente aparece um cara lá bombado e mata uma porrada desses berçários, os berçários talvez não vão parecer mais tão ameaçadores assim. E aí você quebra talvez o que você queira causar ali na continuação, né? Que é quando os personagens estão se preparando todos para a segunda vinda dos berçários porque eles estão com medo. E aí o leitor vai conseguir captar, caramba, tem que ter medo mesmo, os caras vieram e eles são sinistros, eu acabei de ver. Agora se você só conta, eles vieram e eles são foda, hein? São cabulosos. O leitor não vai ter essa vivência, ele vai ter essa informação. Ele ter a informação e ele saber como se ele tivesse vivenciado são coisas completamente diferentes. Você saber que o mar ali é fundo, é perigoso e você já ter quase se afogado são situações completamente diferentes. Sabe? Então, em um modelo você só deu a informação para o leitor e aí depende do leitor se ele vai conseguir acatar aquela informação e internalizar ela a ponto de entender quando os personagens estiverem com medo desses outros ou não. Agora, se você realmente gasta um tempo apresentando isso, mostrando, demonstrando, reforçando essa ideia na cabeça do leitor, quando chega depois a ideia já está plantada lá e aí beleza, você consegue trabalhar com a história com muito mais facilidade porque o seu leitor já sabe várias daquelas informações, você não precisa ficar reiterando aquilo, né? Tem várias histórias que cometem o erro de ficar reinsistindo numa coisa que às vezes já foi mostrada antes, já foi demonstrado que o leitor já entendeu. E nesse caso aqui corre o risco de fazer isso, mas a questão é que se você sabe que o seu leitor já entendeu aquela ideia, você poupa muito tempo nas ideias futuras. Então, você gasta um tempo ali inicial para poder plantar aquela ideia na cabeça do leitor, mas depois você não precisa ficar gastando tempo para ficar reiterando aquela ideia, porque a ideia já está lá. Então, só vai direto ao ponto, segue o bonde, que o leitor vai conseguir acompanhar. Nesse caso aqui é até um pouco engraçado, porque talvez seja uma história, né, ali que poderia ser feita em uma, eu estou falando já para o autor dividir a história, fazer em duas e estender um pouco mais ali o que talvez ele estava pensando em fazer mais rápido, mas é porque eu acho que tem uma história ali, tem uma história legal e interessante para ser contada e essa história vai ser muito importante para o que vem a seguir. E aí eu diria para também não estender demais essa história que vem a seguir, eu acho que fica legal um negócio que termina ali em 2, conta bem, ou em 3, talvez vai no máximo 3, onde o 1 realmente é a história do Jake e da Gia e de como começou tudo isso. O 2 é esse grupo se formando, né? Talvez o próprio Jake fundando esse grupo, depois ele, sei lá, o Jake tá velho. E aí ele funda esse grupo e o grupo começa a resolver as paradas, se preparando para a chegada dos berçários. E aí o terceiro ser exatamente a chegada dos berçários e a conclusão de tudo isso. Seria bem interessante, porque daí teria toda uma preparação, onde você viu os berçários no 1, ficou nessa expectativa desgraçada, cultivando esse medo dos berçários no 2 inteiro, para no 3 você ver só a chegada. E aí a chegada tem que ser arrebatadora, né? Ela tem que corresponder à expectativa que foi gerada ali, tendo, sei lá, um 2 inteiro, um volume 2 inteiro, só trabalhando essa expectativa. Nossa última sinopse de hoje é uma sinopse muito especial para mim, porque a Alice, ela é uma das alunas do Jornada do Mangá BR, então eu tô muito feliz de saber que ela enviou a sinopse aqui, que finalmente eu tô lendo. Demorou, né? Eu tô lendo sinopses do final de fevereiro de 2022. Mas tá aqui. Ela é uma aluna aí do curso, uma aluna minha. Vamos dar uma conferida aqui na sinopse dela. A sinopse foi postada aqui bem antes, né, do curso ser lançado. Espero que você esteja vendo esse vídeo, Alice. Vamos lá.
Gotoko é um órfão do Japão feudal. Ele é um ninja que foi acusado injustamente de matar o seu mestre, roubar o pergaminho sagrado e fugir do calabouço. Gotoko encontra seu amigo de infância, Tamiro Amakusa. Tamiro é possuído por um demônio nível 3. Gotoko mata seu amigo Tamiro. Encontra um samurai escondido. Desde então começa a perseguir uma organização formada por samurais que tem como objetivo de destruir os ninjas. Interessante, mas eu tenho um ponto aqui que me chamou a atenção. É que eu sinto que a história ela tá um pouco desencontrada. Eu quero dizer que a parte inicial ali que diz ele é um ninja que foi acusado injustamente de matar o seu mestre, roubar um pergaminho sagrado e fugir do calabouço. E ele matar um amigo dele, buscar um negócio, buscar a organização, isso me parecem 3 histórias separadas. Então, onde na primeira história o Gotoko é acusado injustamente, logo eu consigo imaginar, né, tendo essa base. Ele foi acusado injustamente de roubar um pergaminho sagrado e matar seu mestre. Você consegue imaginar diretamente esse link para uma história onde o Gotoko tenta provar sua inocência, descobrir quem matou o mestre dele e quem roubou esse pergaminho sagrado. Aí, nisso, eu não consigo encaixar o restante. Aí vamos lá para outra história. Gotoko encontra seu amigo de infância, Tamiro Amakusa. Tamiro é possuído por um demônio nível 3 e ele mata. E o Gotoko precisa matar o seu amigo. Nessa aqui a gente já tem uma história sobre amizade, né? Então já é uma história onde envolvem demônios, já tem alguma coisa meio sobrenatural, que é a primeira não parecia ter. E aí já é uma história onde a gente teria que trabalhar a amizade dos dois para que a gente pudesse sentir essa perda do Gotoko quando ele tivesse que matar o amigo dele novamente. Dá uma história completa só isso, e você não pensa que tem que ter tido um mestre, que tem que ter tido um assassinato, que tem que ter tido um roubo ou algo do tipo para essa história acontecer. Ela acontece e é por si só. A mesma coisa, o Gotoko encontra um samurai escondido e desde então começa a perseguição de uma organização formada por samurais que tem como objetivo destruir os ninjas. Uma organização samurai que tem como objetivo destruir os ninjas não parece necessariamente ter a ver com o amigo do Gotoko que vira um demônio que precisa ser morto pelo Gotoko, não tem necessariamente a ver também com o mestre que foi morto e com o pergaminho que foi roubado. Então, a primeira coisa que eu diria é a gente tentar juntar isso aqui numa história só, de modo que todas essas coisas pareçam fazer parte da mesma história, para que elas não fiquem muito objetivos diferentes e o Gotoko fique parecendo um personagem meio perdido. Eu sempre falo, né, e sempre vou continuar aqui insistindo no lance do one shot, de fazer uma história mais curta. Quando é uma série eu falo, faz 2, 3 capítulos, 4 capítulos, 200 não. Eu sei que a Alice, ela ainda é novinha, tem muito tempo pela frente para fazer muito mangá, mas faz outros mangá diferentes, não precisa fazer o mesmo mangá a vida inteira. Se gostar do personagem, quiser fazer outras histórias com ele, quiser realmente transformar isso aqui em 3 histórias completamente diferentes com o mesmo personagem, legal. Mas o que eu diria é que dá pra juntar essas histórias numa história só, que faça mais ou menos sentido e que dê pra gente fazer ela de uma maneira mais curta. Então beleza, vamos lá. Gotoko, ele é um ninja e os ninjas têm uma guerra já ali, talvez, né, com um grupo de samurais. Existe uma intriga. Se a gente tá falando do Japão feudal, os ninjas, eles são ali uma equipe de elite, né? Eles são meio que espiões, assassinos, enquanto os samurais, eles são, quando eu falo uma equipe de elite, seria tipo num nível tropa de elite, né? De exército. Os samurais, eles têm até um nível de nobreza. Então pode ser que exista uma rixa entre ninjas e samurais, porque os samurais se consideram nobres, então eles considerariam acima dos ninjas, segundo ali a hierarquia feudal mesmo da formação do Japão. Enquanto os ninjas poderiam se considerar mais importantes que os samurais, visto que eles são o grupo tático de elite do exército, digamos assim, né? Então, se a gente precisa de uma batalha no descampado, a gente manda samurais, porque a gente precisa de um número grande para morrer. Se a gente precisa matar uma pessoa muito importante ou realizar uma missão muito importante, a gente manda um ninja. Então, o ninja ele poderia se considerar mais acima e ter essa intriga ali entre eles. O Gotoko poderia ter alguma posição ali perto, talvez, da liderança dos ninjas ou algo assim, de um feudo específico, né? De modo que os samurais, numa tentativa de extinguir os ninjas e ocupar esse espaço de elite deles, fizesse essa coisa, conseguisse plantar esse demônio dentro do amigo do Gotoko, que também é um ninja. Esse amigo dele matasse o mestre do Gotoko,
o Gotoku descobrisse de alguma forma, achasse que fosse sem querer e assumisse meio que a culpa, só que aí ia ter o lance do pergaminho. Esse pergaminho aí, que já poderia já ter sumido antes ou algo assim, poderia já ter sido roubado pelos samurais, e a partir desse pergaminho que eles conseguiram invocar o demônio e colocar no amigo do Gotoku para controlar esse amigo do Gotoku. Então, não sei se deu claro. Vamos lá. Ordem do tempo. Vamos colocar numa linha do tempo. Some um pergaminho ali do imperador. Do líder feudal ali, do daimyo. Sumiu o pergaminho de magia negra do daimyo. Quem roubou? Aí começa a intriguinha, começa a investigação pra lá, investigação pra cá. Os samurais roubaram esse pergaminho, usam esse pergaminho para invocar um demônio e colocar dentro do amigo do Gotoku, de modo que esse amigo do Gotoku vai matar uma liderança importante ali dos ninjas, que é o mestre dos dois. Nisso, o Gotoku vai ser responsabilizado por isso. Ele pode, de repente, ele mesmo assumir a culpa ou algo assim para livrar o amigo. O amigo pode ser um irmão, talvez, para deixar uma relação ainda mais próxima, sem a gente precisar construir ao longo do tempo uma relação de amizade, né? Que é aquilo, né? Quando a gente está falando de amizade, a gente está falando de algo que é construído com tempo, com vivências, etc. Quando a gente fala de um irmão, de um pai, de uma mãe, de família, a gente tem um laço de sangue que você só precisa dessa linha de texto. Ah, ele é meu irmão. Acabou. É suficiente para o leitor conseguir entender a relação próxima que os dois têm. Agora, quando eu falo ele é meu amigo, existem amigos e amigos, né? Tem aquele amigo que você dá a vida por ele e tem aquele amigo que se ele estiver fazendo bosta, você deixa ele se ferrar para lá sozinho. Então, assim, para que o leitor conseguisse entender o nível de amizade, precisaria de uma contextualização, precisaria de todo aquele negócio que eu falei nas sinopses anteriores. Precisa de tempo para que o leitor capte uma ideia e consiga absorver essa ideia. Se a gente está falando aqui já de acontecer certas coisas na introdução da história, para a gente não estender muito esse mangá e ele ficar muito grande, então o Tamiro... Tamiro? É o nome do amigo dele? É. Então o Tamiro poderia ser irmão do Gotoku, a ponto de que o Gotoku assumiria a culpa ali, a responsabilidade para livrar o Tamiro, sem saber que o Tamiro está com o demônio. Fica estranho falar assim, mas sem saber que o Tamiro está possuído. E aí ele também é acusado de roubar o pergaminho. E aí, beleza, de algum modo ele vai conseguir fugir e vai tentar provar a sua inocência. Ao tentar provar sua inocência, ele descobre que o Tamiro está com o demônio. E aí, nisso, ele vai atrás e descobre também que quem fez isso foram os samurais, mas que ele não pode simplesmente chegar no daimyo e falar, foi os samurais. Ele tem que ter provas, tem que ter todo aquele negócio. E aí ele vai agindo nas sombras, agindo como um ninja, como o melhor dos ninjas, porque ele vai ter que se esconder até dos próprios ninjas ali, porque ele tá fugido, ele tá foragido, mas ele tem que ficar ali dentro do feudo para poder investigar os samurais. Descobrir os negócios, aí talvez investigando os samurais, descobre que o irmão dele tá com o demônio e tá sendo controlado pelos samurais. Quando ele chega para confrontar talvez algum samurai ali no momento final da história, mas quando ele já reuniu as provas, quando ele precisa confrontar um samurai para pegar a prova final ou algo do tipo, o samurai coloca o irmão dele ali, tá controlando o irmão dele com o demônio, coloca o irmão dele para enfrentar, aí o Gotoku precisa matar o irmão, o que faz ele ficar com ainda mais raiva dos samurais, e aí, sei lá, mata o líder dos samurais que fez isso, pega o pergaminho, prova a inocência dele, mas infelizmente ele teve que matar o irmão para poder provar sua própria inocência, mas daí, sei lá, como ele fez isso, descobriu que os samurais estavam planejando, não sei o que, ele eleva o nível dos ninjas como não só uma elite de exército, mas agora também como uma elite de nobreza, e ele mesmo vira ali um nobre, etc, e ganha uma recompensa por conta de toda essa jornada de injustiça e tudo mais. Então eu acho que daria pra fazer exatamente isso. Eu dei aqui, praticamente todo o acontecimento da história. Pra juntar essas três histórias em algo que dê pra gente contar do começo até o fim, quase como se fosse um filme. Não precisa de uma continuação, não precisa de muitos capítulos. Com isso aí a gente consegue uma história coesa, completa e tendo todos os elementos que foram mostrados nessa sinopse. Eu não sei se a Alice, né, que é a autora aqui, já mudou essa sinopse depois que ela fez ali as primeiras aulas do Jornada do Mangaka BR, que é exatamente onde eu falo sobre ideia, sobre como organizar a sua ideia e transformar a sua ideia em uma história, né? Porque por enquanto aqui, como eu disse, tem algumas ideias meio jogadas que ainda não estavam juntas dentro de uma história, mas eu espero que sim, que as primeiras aulas ali tenham ajudado e que a aula de roteiro também e de construção desse roteiro também tenha ajudado ela a formar isso aqui. Mas caso ela ainda tinha mais ou menos essas ideias aqui, eu espero que eu tenha ajudado. E se você também tem várias ideias soltas assim, que não parecem fazer muito sentido ali a princípio, não parecem se intercalar muito,
Pensa em como que você consegue introduzir elas todas na mesma história, sem que você precise de um determinado espaço de tempo muito grande e ficar variando entre objetivos para que elas aconteçam. Sabe? Seu personagem ele tem que ter um foco central. Então tente encaixar essas ideias dentro desse foco central. E as ideias que não couberem nesse foco central, nesse objetivo, nessa trama a ser contada naquela história, deixa para outro mangá. Você não precisa fazer um mangá só na sua vida inteira, você pode fazer vários mangás. Então você não precisa gastar todas as suas ideias em um mangá só. E se você tem vontade de fazer o seu próprio mangá, tá com essas ideias e tá na dúvida de como transformá-las numa história, assim como eu fiz, como eu acabei de fazer agora, então se inscreve no Jornada do Mangaka BR, que logo nos primeiros módulos ali você já vai ter todo o passo a passo de como pegar a sua ideia, organizar ela, transformar ela numa história, transformar essa história em um roteiro de fato que as pessoas vão gostar de ler. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou até aqui. Deixa aqui nos comentários, hashtag eu cheguei até aqui, e deixa também nos comentários o que você achou das sinopses de hoje. Novamente, muito obrigado para você que assistiu, vejo você em um próximo vídeo. Falou!